Jerusalém, a Grande Babilônia. Bem, meus irmãos católicos, esse tópico será totalmente dedicado a certo bando de hereges que insistem em continuar mentindo para si mesmo, dizendo que a Grande Babilônia do Apocalipse é a Igreja Católica Apostólica Romana, mesmo sabendo que biblicamente essa Grande Babilônia era a cidade de Jerusalém, Judá e Israel. Mas isso não é novidade, pois esse bando de hereges são filhos da serpente, onde cada um deles faz parte de uma seita satânica diferente. Todos são divididos, mas unidos contra a Santa Igreja Católica. Assim eles contaminam pessoas humildes e inocentes que não possuem entendimento bíblico sobre o assunto. Essa tal Babilônia do Apocalipse é totalmente identificada pelas suas características, e São João descreveu várias características sobre ela. Características que só um conhecedor das Escrituras Sagradas saberia identificá-la. Primeiro, São João diz que essa Babilônia era uma cidade conhecida como uma mulher. Apocalipse 17, 18. A mulher que viste a grande cidade, aquela que reina sobre os reis da terra. Em nenhum lugar na Bíblia Sagrada alguém encontrará Roma sendo tratada como mulher, mas sim a cidade de Jerusalém, Judá e o resto de Israel. Colocarei um exemplo. Ezequiel 16, 2. Filho do homem, mostra a Jerusalém os seus crimes abomináveis. 7. E eu te fiz multiplicar como a erva dos prados. Cresceste, ficaste moça, teus seios se formaram, veio-te o pelo, mas estavas nua, inteiramente nua. 32. Tens sido mulher adúltera que acolhe os estranhos em lugar do esposo. Meus irmãos, podem observar nesses textos que Deus tratava Jerusalém, Judá e também Israel como mulher. Jamais Deus tratou a cidade de Roma como mulher. Bem, aos hereges que dizem ser a Igreja Católica ou Roma, a Grande Babilônia não possui o menor conhecimento bíblico sobre o assunto. Mas vamos continuar com as outras características. Segundo, São João diz: essa mulher estava embriagada pelo sangue de santos e profetas. Apocalipse 17, 6. Vi que a mulher estava ébria do sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus, e esta visão encheu-me de espanto. Apocalipse 18, 24. Foi em ti que se encontrou o sangue dos profetas e dos santos, como também de todos aqueles que foram imolados na terra. Podemos ler claramente que essa mulher chamada Babilônia estava embriagada pelo sangue de santos e profetas. A única cidade que a Bíblia Sagrada afirma estar embriagada pelo sangue de santos e profetas é a cidade de Jerusalém, Judá e Israel. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, e tu não quiseste. Meus irmãos, nem vou citas, Lucas 11, pois o texto é o mesmo, e nesse texto Jesus Cristo afirma que a cidade onde se encontra o sangue de santos e profetas é a cidade de Jerusalém, Judá e Israel. Mas os hereges da Santa Divisão Protestante inventaram malignamente que essa cidade era Roma. Infelizmente, em nenhum lugar na Bíblia Sagrada se encontra tal característica para a cidade de Roma. Mas vamos continuar com a próxima característica. Terceiro, São João diz que a Babilônia estava vestida de púrpura escarlate e estava cheia de abominações e também prostituições. Apocalipse 17, 4. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão uma taça de ouro, cheia de abominação e de imundície de sua prostituição. Essas características também correspondem à cidade de Jerusalém, Judá e Israel. A tal vestimenta púrpura e escarlate corresponde aos pecados de Jerusalém. Isaías 1, 1. Profecia de Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém no tempo de Osias, de Joatão, de Acás e de Ezequias, rei de Judá. 18. Pois bem, justifiquemo-nos, diz o Senhor. Se vossos pecados forem escarlates, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como a púrpura, ficarão brancos como a lã. 21. Como se prostituiu a cidade fiel, Sião, cheia de retidão. A justiça habitava nela, e agora são os homicidas. Bem, segundo a Bíblia, a cidade cheia de pecados contra Deus de cor púrpura e escarlate é a cidade de Jerusalém, Judá e Israel. Nada a ver com a cidade de Roma, ou alguma igreja. Mas vamos ver agora qual cidade estava cheia de abominações e prostituições biblicamente. Ezequiel 16, 1. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. 2.
Filho do homem, mostra a Jerusalém os seus crimes abomináveis. 17. Tomaste as esplêndidas joias feitas com o meu ouro e minha prata, joias que eu te havia doado, e fabricaste com elas imagens humanas, com que te prostituíste. Meus irmãos, será que eu preciso provar mais alguma coisa para esses hereges? Quarto, São João diz que essa cidade era conhecida como grande cidade e se chamava espiritualmente Sodoma e Egito. Também afirma que essa cidade era onde o seu Senhor foi crucificado. Eu nem precisava interpretar isso, pois a única cidade onde Jesus Cristo foi crucificado é a cidade de Jerusalém. Mas no tópico, quem era a grande cidade, eu provo biblicamente que a única cidade chamada grande cidade, Sodoma e Egito, era a cidade de Jerusalém, Judá e Israel. Quinto, São João diz que a grande cidade reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17. 18. A mulher que viste a grande cidade, aquela que reina sobre os reis da terra. Os hereges dizem que essa cidade chamada a grande cidade que reina sobre os reis da terra se trata da cidade de Roma, pena que na Bíblia Sagrada a única cidade tratada com essas duas características é a cidade de Jerusalém, Judá e Israel. Grande cidade. Lamentações 1. Aleph. Como está abandonada a cidade tão povoada. Assemelha-se a uma viúva grande entre as nações. Rainha entre as províncias, ficou sujeita ao tributo. 2. Bet. Ela chora pela noite adentro, lágrimas lhe inundam as faces, ninguém mais a consola de quantos amavam. Seus amigos todos a traíram, e se tornaram seus inimigos. 3. Gimel. Judá partiu para o exílio em miséria e dura servidão. Habita entre as nações sem achar repouso. Atingiram-no seus perseguidores entre as suas fronteiras. Jeremias 22. 1. Eis o que me diz o Senhor, desce ao palácio do rei de Judá, e lá pronunciarás este oráculo. 8. Muitos pagãos, ao passarem perto desta cidade, uns aos outros hão de dizer, por que assim tratou o Senhor esta grande cidade? Em nenhum momento a Bíblia Sagrada traz algum cristão tratando Roma como grande cidade, muito pelo contrário, a grande cidade sempre foi a cidade de Jerusalém, Judá e Israel. Mas vamos agora esclarecer a principal característica dessa cidade. No texto diz que ela reina sobre os reis da terra. Alguns hereges afirmam que seria a cidade de Roma, e logicamente eles associam com a Igreja Católica. Pena em que São João estava citando várias características e como eu já provei todas as características identificam a cidade de Jerusalém, Judá e Israel como a Babilônia e essa última não seria diferente. São João estava citando novamente as Escrituras. Qual cidade reina sobre os reis da terra nas Escrituras? Josué 12. 7. Estes são os reis da terra que Josué e os israelitas derrotaram aquém do Jordão, para o ocidente, desde Balgal, no vale do Líbano, até a montanha nua que subi para ser. Josué deu essa terra em possessão às tribos de Israel, dividindo-a segundo suas famílias. 8. Tanto na montanha como nas planícies, e sobre as colinas, no deserto e no Negev, toda a terra dos Heteus, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Ferezeus, dos Heveus e dos Jebuseus. 9. Menos 24 foram eles, o rei de Jericó, o rei de Ai, perto de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jerimote, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gazer, o rei de Dabir, o rei de Gader, o rei de Erma, o rei de Ered, o rei de Libna, o rei de Odolão, o rei de Maceda, o rei de Betel, o rei de Tafina, o rei de Ofer, o rei de Afec, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Semeron, o rei de Aksaf, o rei de Tanak, o rei de Magedo, o rei de Cades, o rei de Jacanã, no Carmelo, o rei de Dor, sobre os altos de Dor, o rei de Gojim, em Galgala, o rei de Terça. Ao todo 31 reis. Bem, vemos uma lista de reis da terra de Canaã onde Josué e o povo hebreu ao passar o Jordão reinaram sobre eles. Ao todo foram 31 reis. Depois da divisão entre Jerusalém e Israel, Jerusalém ficou sendo o centro do povo hebreu, por isso Jerusalém era a cidade conhecida como a cidade que reina sobre os reis da terra. Outra prova bíblica de que a cidade que reina sobre os reis da terra era Jerusalém, Judá e Israel, se encontra no inspiradíssimo livro de Tobias que por sinal esses hereges retiraram de suas bíblias por causa da mutilação satânica. Tobias 14. 7. Todo o seu país deserto será repovoado, e a casa de Deus, que ali foi queimada, será reconstruída. Todos os homens que temem a Deus voltarão novamente para ela. 8.
E as nações pagãs abandonarão os seus ídolos e virão habitar em Jerusalém. 9. E todos os reis da terra se alegrarão de apresentar suas homenagens ao rei de Israel. Bem, meus irmãos católicos, como todos vocês puderam observar, Jerusalém junto com o Judá e o reino de Israel biblicamente é a cidade que possui todas essas características. Ser conhecida como mulher. Estar embriagada pelo sangue de santos e profetas. Estar vestida de púrpura e escarlate. Cheia de abominações e prostituições. Ser chamada como grande cidade, Sodoma e Egito. É onde Jesus Cristo foi crucificado. E também é a cidade que reina sobre os reis da terra, Canaã. Mas deixo aqui um desafio a qualquer herege protestante: se algum deles me provar biblicamente com textos onde um personagem bíblico cita Roma, sendo a cidade com alguma dessas características, eu deixo de ser católico. Mas posso garantir que, além de não me provarem nada, continuarão na cegueira satânica inventando historinhas que não existem.